E então, gente, dando continuidade, conforme falamos no nosso encontro anterior, no vídeo anterior, que falava sobre a história da Bíblia e como tem uma perspectiva diferente, um olhar diferente sobre essa história da salvação, chegamos no dia do nosso livro do Apocalipse. Sim, vamos desmistificar esse medo que algumas pessoas têm de ler ou de entender o livro do Apocalipse. Vamos primeiro nos localizar. Lá na Bíblia, após os 4 evangelhos, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando foi fundada nossa igreja, quando começaram a acontecer as missões, as evangelizações, é o novo tempo, o tempo da nova igreja, o tempo do Espírito Santo, ok? E um dos evangelizadores missionários, uma autoridade, era São Paulo, não é isso? Então, São Paulo, ele andava em suas missões por várias terras e vários territórios ali nas redondezas, mas cada vez ele ia se distanciando mais daquela região central e ia buscando novos povos para evangelizar e para dar continuidade à nossa história que dissemos aqui, que se iniciou lá no Gênesis, no iniciozinho da Bíblia. Então estava lá São Paulo, já num tempo após Cristo, né? Depois de Cristo, e ele estava ali e evangelizou um povo. Depois, então, chegaremos no localização de onde acontece o Apocalipse, onde esse livro do Apocalipse é escrito, profetizado. Vamos dar uma olhadinha no mapa para a gente se localizar. Como eu falei para vocês, toda Bíblia tem os mapas, no início da Bíblia e no finalzinho da Bíblia. Então aqui, gente, vê só, tem essa região aqui da Ásia Menor, que hoje é como se fosse a Turquia, essa região por ali. Naquela época existia, bem aqui próximo, a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos estava quem? João. João estava na ilha de Patmos e ele estava foragido. Era um fugitivo. Em consequência de quê? De uma perseguição aos cristãos. Então, era mais ou menos na época do Império de Domiciano, ok? É aí quando acontece a profecia do livro Apocalipse. E o que é que João vai profetizar? E qual é a mensagem que João vai trazer para a gente, para as futuras gerações, até nos alcançar nesse livro do Apocalipse? Vamos descobrir? Me acompanha que nós vamos fazer um breve resumo do livro Apocalipse e você vai ter uma ideia diferente, uma visão diferente desse livro. Gente, o que o livro do Apocalipse quer dizer? Revelação. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. E nós temos que prestar atenção em algo bem importante. Ele quer comunicar o quê? Ele quer comunicar que os cristãos devem permanecer perseverantes, apesar de qualquer dificuldade, de qualquer enfrentamento que venha a enfraquecê-los, que venha a tentar fazer com que eles desistam. E isso também acontece atualmente conosco. O que é que a gente tem vivenciado nessa época de hoje? Perseguições. Nós temos vivenciado toda essa mesma história sendo na nossa atualidade. Além de trazendo para o nosso contexto de vida pessoal os enfrentamentos do nosso dia a dia, nossos sofrimentos, tudo aquilo que chega a nos desviar, que chega a nos enfraquecer diante dessa caminhada de continuarmos perseverantes nessa nossa vida, nessa nossa busca de santidade, nessa busca de construção de uma vida
acreditando que nós temos algo bem melhor a receber, a ganhar, e que nós estamos nesse caminho, nessa construção, e que a gente não deve esmorecer. Então, esse livro do Apocalipse é um livro que vem mostrar exatamente essa linguagem, que vem comunicar que nós precisamos permanecer perseverantes, apesar de qualquer coisa que venha nos desmotivar, ok? Então, vê só. João está lá na ilha de Patmos e ele está se sentindo, ameaçado, não é? Então, por isso, acha-se os historiadores e estudiosos que João começa a escrever em símbolos. E para quem João escreve? Exatamente para as 7 igrejas que a gente mostrou para vocês no mapa. No mapa que bem no finalzinho da Bíblia, tá lá as 7 igrejas do Apocalipse. E aqui estão as igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Esmirna. São as 7 igrejas do Apocalipse. Então, João começa exatamente escrevendo profecias. E quem fala com João é o próprio Deus. É Jesus que fala com João. Através de quem? Através de anjos, né? Então, os anjos vão até João e falam para ele o que Jesus quer que ele passe para aquele povo, daquelas igrejas, daquelas comunidades, daquelas 7 igrejas, 7 comunidades. E essas cartas, elas são escritas exatamente em simbologia. Aí onde está a grande dificuldade de compreensão do livro do Apocalipse. É aí também onde esses símbolos utilizados, de uma certa forma, eles transmitem, né, um pouco de apreensão. Talvez as pessoas comecem a ter um pouco mesmo de receio de ler, né, de continuar essa leitura, porque começam a se assustar com esses termos simbólicos. Aí, vê só, gente, o que acontece. O que diz ele para essas igrejas que antes haviam sido evangelizadas por quem? Por Paulo. Então, o que ele diz para essas 7 igrejas é que Jesus está vivo. E ele transmite o quê? Confiança. Ele também se dirige a essas igrejas, cada uma conforme as suas necessidades. Porque Jesus conhece aquele povo. Então, Jesus, através de João, fala com cada igreja dentro das necessidades que elas precisam de mudanças, de adequação, para que elas permaneçam perseverantes na fé e continuem a história de Jesus. Para que nossa igreja não se acabe e para que consigamos alcançar a salvação. Então, as igrejas são alcançadas pelas cartas e o Apocalipse prossegue. O livro do Apocalipse prossegue. Ok? Vê só, gente. Eu fiz um breve resumo para a gente não se perder. Então, essas cartas é a primeira parte do livro Apocalipse. O livro está dividido em 3 partes. Na segunda parte, vê só o que fala. Fala sobre o poder de Deus. Fala sobre o julgamento de Deus. Fala sobre o destino da história. Ok? Sem dúvida, é a parte mais difícil de entendimento, de compreensão. É verdade. Por quê? Exatamente pela simbologia. Qual é a simbologia do livro Apocalipse? São números, são figuras, são candelabros, termos simbólicos também como águas torrenciais, chamas de fogo, 7 estrelas, 7 selos, sol mais brilhante e vários outros termos, né, que levam a nossa imaginação a lugares assim que não podemos alcançar. Por isso, o livro torna-se um pouco difícil de compreensão e dá um pouquinho de medo. Mas, se você continuar nesse vídeo, você vai entender que todo o contexto do livro é totalmente otimista e positivo quanto à mensagem que ele quer passar.
Fica com a gente. O importante é que nessa linguagem simbólica acontecem sofrimentos, enfrentamentos, mas acontecem também vitórias. Acontecem também o bem vencendo o mal. Essa é a parte principal. E é lá onde vamos chegar. O que vem então na terceira parte do livro? O convite que Deus faz para mim e o convite que Deus faz para você. Vamos ver qual é? São 22 capítulos o livro do Apocalipse. No capítulo 21, já nos é revelado uma nova criação, uma aliança definitiva. No capítulo 22, que é o último capítulo do livro, ele ainda fala com simbologia. Mas eu vou ler para vocês o que é que ele diz exatamente no versículo 3. Vejam que ele fala bem aqui. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Depois ele continua. Não haverá mais noite, nem ninguém mais terá necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Gente, essa é a mensagem que o Apocalipse está trazendo para a gente. No início, nós falamos que o livro comunica aos cristãos que eles devem perseverar e resistir. Hoje, nós vivemos fatos semelhantes de que precisamos perseverar e resistir. Concordam? Vê só. Por que é que o Apocalipse é considerado um livro de esperança? De esperança. Porque conhecendo Deus como hoje conhecemos, nós sabemos que podemos contar com a sua misericórdia e o seu perdão. Por isso, na conclusão do livro, no capítulo 22, sendo lá nos versículos 16 e 17, sabe o que é que Jesus diz para João falar para a gente? Enviei meu anjo para testemunhar a vocês. E continua. Quem estiver com sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Lá no último, no versículo 20, ele ainda vem a dizer, venho em breve. Amém. E que tempo é esse? O tempo que Deus escolheu para nós, que vamos nos alegrar e vamos participar do banquete reservado para cada um. Ok? Aí vê só, gente, eu queria fechar o livro do Apocalipse dizendo para vocês que sim, é um livro de esperança. Esperança em quê? Que Jesus venceu a morte, que Jesus permanece em nós e no meio de nós. Que Jesus mostra que o bem vence sim o mal. Por isso, é um livro de esperança. É um livro também de resistência. Resistência a quê? Na época, referia-se às perseguições, como a gente falou, políticas. Havia também competições de poder. Existia também, assim, muita, digamos assim, perseguição aos cristãos, porque aqueles cristãos eram fiéis a Jesus, né? E com isso competiam com as autoridades essa fidelidade. E isso incomodava aquelas autoridades. Por isso haviam as perseguições. Por isso eles queriam diminuir ou até mesmo tentar acabar com a história daqueles cristãos perseverantes. E na atualidade, nos nossos dias hoje, que tipo de resistência nós experimentamos? Essa é uma reflexão que
que eu vou deixar para você. O que você acha que lhe afasta de Deus? O que você acha que não lhe permite perseverar nessa construção, nessa busca dessa salvação? O que você acha que atrapalha a sua atitude, a sua decisão de vencer, né, no dia a dia, tudo aquilo, né, que é oposição a essa sua força, vitalidade, a essa sua energia, a essa sua vontade de construir, de conduzir essa vida no caminho reto, no caminho da liberdade, no caminho que Deus lhe permite, lhe oferece, para que você seja capaz de alcançar o que Ele tem guardadinho para você. Essa é a reflexão que eu deixo para você nesse momento. Então, quando nós terminamos de ler o livro do Apocalipse, o que mais nós devemos guardar desse livro são as bem-aventuranças que ali estão descritas no decorrer do livro. Elas que nos mostram esperança, otimismo, positividade, que nos dão a certeza que seremos vencedores. Por isso eu digo, o Apocalipse não é um livro para assustar. O Apocalipse é um livro para ser lido e se alegrar. É um livro que traz a resposta para quem perseverar. É um livro que fecha, que encerra o nosso riquíssimo livro da Bíblia. O Apocalipse é nosso último livro e é um livro que, assim como lá no início, o Gênesis, que começa a história da salvação, que começa mostrando quem foi os primeiros povos, ele chega lá no finalzinho do Apocalipse dizendo que, durante o decorrer de toda a história da Bíblia, de toda a história da salvação, todos que por ali passaram, todos que por ali perseveraram, que levaram a história de geração em geração, chegaram a entender, a alcançar essa vida eterna, essa vida de salvação, essa vida que todos nós almejamos, porque nós cremos na ressurreição e que um dia estaremos vivenciando da glória de Deus junto com Ele.